Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. A gente está começando, esse é o segundo domingo à noite que a gente está fazendo, que a gente voltou. Então, eu sei que tem muita gente aqui que talvez não se conhece, que nunca se viu, mas está já há alguns anos talvez vindo para a igreja. Então agora, eu queria que você saísse do seu lugar e fosse cumprimentar seu irmão. E dizer um oi, se apresentar. Se tem alguém aqui que você nunca viu, vai lá, dá um abraço, aperta a mão. Amém? Irmãos, a gente vai cantar uma música nova hoje. E eu queria passar com vocês o início dela. É bem simples. A gente tem aquele verso em Romanos 8, no capítulo 8, o versículo, não esqueci, mas diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, morte, fome, nudez, perigo ou espada? E essa música, ela traz essa mensagem. E ela canta... O refrão dela canta assim: nada vai nos separar. Então, não estou errado. Nada vai nos separar. Todo mundo, vai. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Esse igreja está bem forte. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Todo mundo aprendeu? Precisa repetir? Desculpa. Essa música vai. Ok? Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam. Eles não se abalam. A quem tem o eu do céu, além de ti, Jesus. Tem o eu do céu, além. A quem tem o eu do céu, além de ti, Jesus. A quem tem o eu do céu. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez,
São como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. Quem tem o eu no céu, a mente de Jesus. A quem tem o eu no céu, a mente de Jesus. A quem tem o eu no céu, amém. Em morte, em vida, em anjos, principados, angústia, nudez, ou a fome, ou a espada. Em morte, em vida, em anjos, principados, ou angústia, nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Vamos lá nas palmas. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Só igreja agora. Nada vai nos separar. Mais uma vez. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Vamos lá, vamos curtir o instrumental um pouquinho? Vamos lá nas palmas, assim, ó. Vai lá, Johanny. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nada vai nos separar, irmãos. E se a gente continuar lendo aquele versículo, aquela passagem, a gente vê que o apóstolo Paulo fala assim, e em todas, mas a gente fala assim, nós fomos como ovelhas entregadas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradeço, Pai, porque o Teu amor derramado sobre nós, e nada pode nos separar do Teu amor, Pai. O Senhor entregou o Seu próprio Filho por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos, e obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Como é bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Agora nós vamos estar aqui ofertando, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de deixar um versículo aqui que se encontra lá em Romanos,
capítulo 36. Romanos 11, verso 36. Que diz assim. Romanos 11, verso 36. Amém? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se você está aqui hoje porque tem um Deus que está sustentando a sua vida. Se você tem um trabalho é porque Ele está te dando a saúde para trabalhar. Se você hoje tem o que você tem, é porque existe um Deus que está zelando pela sua vida. E quando você vem aqui na igreja e oferta, né? Traz uma oferta, traz o seu dízimo ao Senhor. É uma forma de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. É uma forma de você manter a obra do Senhor de pé, porque nós sabemos que há um custo, gera um custo aqui. E você é instrumento do Senhor. Tanto que Deus está te abençoando que você nessa noite venha se render aos pés do Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, em gratidão a Deus pelo que Ele faz por você. Porque é só por Ele e para Ele todas as coisas. Amém? Que nada verdadeiramente venha nos separar do amor de Deus, assim como nós cantamos aqui nessa noite. Aqui tem as formas de contribuição pelo site da igreja, né? Pelo Zelle e pelo Vemo. E também tem um castrofilácio quando traz aqui. O que você sentiu o desejo no coração, da forma que você quiser ofertar. Os irmãos se colocam de pé, eu gostaria de estar orando por esse momento agora. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, quanto igrejas, reunidos na Tua presença. Obrigada, Deus, por esse tempo que se chama hoje, Pai. Pai, queremos Te louvar, Senhor, por essa igreja estar de pé, sendo mantida, Deus, pela vida dos Teus filhos, ó Pai, como instrumento a qual o Senhor tem usado para sustentar a Tua obra. Amém. Deus, esteja retribuindo o Teu povo de maneira, ó Pai, maravilhosa, assim como o Senhor já tem feito. Continua a fazer, Pai. Toca nos corações, ó Pai, que eles venham ter gratidão a Deus pelo aquilo que o Senhor tem feito por eles. E que essa gratidão venha voltar ao Senhor. Nós Te agradecemos por tudo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, nós Te entregamos toda a nossa adoração, Jesus. Nosso respirar é para Ti, Senhor. Essas canções, Deus, é Tua, Senhor. Seja adorado, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do
capítulo 6, ele diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei dos Reis. Os meus olhos viram o Rei dos Reis. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Santo é o Senhor. E nessa noite você disse que você quer construir a sua vida no Senhor. Eu quero te dizer que se essas palavras vieram do seu coração, você está fazendo a melhor escolha. Construir a sua vida no Senhor. Nós vamos cantar uma canção muito antiga, a galera do coral vai lembrar. E eu gostaria de te convidar a dizer essas palavras conosco. Que santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias! Exalto ao teu nome.
é o nome do Senhor. Aleluias. A presença de Deus está aqui. Aleluias. Feche os seus olhos. Te adoramos, Senhor. Nos constrangemos, Senhor. Quem é o homem, Deus? E o Filho do homem para que se apresente diante de Ti. Toca, Senhor, sobre os nossos lábios, como o Senhor fez com Isaías. E agora, Senhor, queima o nosso coração, Deus. Queima o nosso coração, Deus. Queima o nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. E a sua igreja diz: amém. Pode se sentar. Amém. Glória a Jesus. Amém. Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos fazer uma oração pedindo a graça do Senhor quando ministra aos nossos corações agora. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor. Senhor, os corações, as mentes, ó Senhor, abertos para receber da Tua voz, os Teus ensinamentos, ó Senhor. Remove tudo aquilo que, Senhor, vai impedir o Teu agir em nossas vidas, ó Senhor, neste momento da palavra. Nós te agradecemos pelo que já tens feito, mas sabemos, ó Senhor, que precisamos e continuamos sempre precisando do Teu ministrar no interior dos nossos corações, moldando, Senhor, a nossa vida, moldando as nossas mentes, nos aperfeiçoando, nos fazendo chegar ainda mais próximos daquele que é o Teu propósito para as nossas vidas. Eu te agradeço por cada um dos Teus filhos que subiu à Tua presença, para juntos rendermos honra, glória e louvor ao Teu nome, ó Senhor, e neste domingo que dedicamos como primícias ao Senhor, poder declarar: quão soberano és. Continua conosco agora, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Enquanto os irmãos ainda estão de pé, eu quero estar lendo com os irmãos a palavra do Senhor lá em Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Amém. Thank you. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Não está muito seguro ainda não. Eu vou esperar mais um pouquinho aí para ver se os irmãos conseguem encontrar direitinho. Amém? Mateus 24, a partir do 3, é onde vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 3. Amém. Ok, meus irmãos, a palavra do Senhor diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando aconteceram essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Como os irmãos percebem aí, já tanto pelo título, como também pela pergunta dos discípulos, vamos estar tratando aqui sobre os sinais do fim. Eu estava com a palavra preparada, aí o Senhor me tocou demais em estar compartilhando com os irmãos em cima desse texto aqui, e compartilhar com os irmãos essa palavra. Quando o Senhor indicar, a gente vai compartilhar a outra com os irmãos, mas é algo que durante essas semanas a gente tem percebido que tem acontecido, que realmente tem trazido assim para a gente uma expectativa a respeito de tudo, do que está acontecendo, como é que as coisas estão andando neste mundo, e como é que a sociedade está seguindo adiante, o que é que realmente tem acontecido. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos irmãos que o meu objetivo não é fazer ninguém ficar com medo, o meu objetivo não é ali fazer espetáculo nenhum, mas é sim trazer à tona a palavra profética das Escrituras, fazer a gente ciente que a Bíblia, Apocalipse, as palavras proféticas a respeito dos fins dos tempos, não é simplesmente ali uma história para colocar ali uma certa emoção
no coração dos leitores, para pegar aqueles que estavam esperando pelo futuro e fazê-los pensar ali como é que seria tão bom se realmente algo miraculoso, tremendo, espetacular acontecesse. Não, está falando aqui de algo que vai acontecer. A palavra não está sendo assim dramática, ela não está querendo simplesmente criar mais um estilo de leitura para a gente, ali algo apocalíptico e final dos tempos. Não, ela está querendo trazer a gente a noção que a história iniciou e a história também tem uma conclusão. Este mundo teve um início, mas também terá uma conclusão. Da mesma maneira, quando lemos as manchetes, não é difícil a gente ver que o nosso mundo está em declínio, meus irmãos. As tensões políticas, os desastres naturais, os surtos de doenças estão a aumentar. Cada vez mais nós vemos crentes professos que estão realmente se afastando da fé, esquecendo as suas raízes, os seus princípios e deixando para lá algo que é vida para nós. Será que esses eventos que nós estamos vendo recentemente não fazem parte da profecia bíblica? Eu creio que fazem. Eu sinto profundo no meu coração, e muita gente neste mundo fica olhando para tudo isso e pensando: alguma coisa está no ar, alguma coisa diferente, não é como era no passado, décadas atrás. Hoje a gente sente algo separado das outras instâncias. Só essas últimas semanas, meus irmãos, nós vimos um incêndio que devastou a ilha lá de Maui, lá no Havaí, destruição quase que completa da ilha, algo assim histórico, nunca visto antes, em que se passou lá também. Uma enchente devastadora lá no Rio Grande do Sul, como os irmãos estiveram seguindo também no jornal, coisas que no Brasil não acontecia, estão acontecendo agora. Para você ver que o Brasil não está isento dessas tragédias que estão acontecendo e que vão proliferar e vão aumentar também. Lá em Marrocos, nós vimos 3.000 pessoas morrendo num terremoto, algo horrendo. Quando eu vi a notícia, eu fiquei chocado que tanta gente houvesse morrido dessa maneira, tão repentinamente, mas isso não chega nem perto do que aconteceu agora há pouco também lá na Líbia. Já confirmados, pela última vez que vi, 11.000 pessoas mortas, em questão de 90 minutos, pela que as autoridades falaram, autoridades bem fajutas, por sinal, se a gente for olhar o estado político da Líbia. Mas as estimativas é que vai passar de 20.000 pessoas mortas em 90 minutos. As afirmações científicas é que as catástrofes estão aumentando ao longo das décadas, e já é fato, e é confirmado pela conversa intensa que a gente escuta sobre mudanças climáticas. É global warming aqui, aquecimento global acolá, é o calor que se intensifica, são os recordes que estão sendo batidos também. A coisa está acontecendo, e eles estão falando a hora toda e mencionando. E eu creio em global warming, eu creio em aquecimento global, mas eu creio, meus irmãos, que isso não tem nada a ver com está tomando conta da natureza. Isso tem a ver com o final dos tempos que está chegando, é profético. E toda vez que você escutar agora falar em global warming, aquecimento global, essas coisas aí, quando você vê catástrofes e turbulências na natureza, o que for que acontecer, olhe, diga e pense muito bem, tanto onde você está, como onde o mundo se encontra. O que nós temos proclamado a respeito do fim dos tempos, como também o que estamos passando agora, e se estamos preparados para o que esses sinais indicam para a gente também. 20.000 pessoas que estão para morrer ali. Meus irmãos, é horrendo o que a gente está vendo agora, mas tudo indica, e os próprios cientistas dizem, você vai ver no jornal, não sou eu que estou falando não, no noticiário, eles falando, eles estão ali na frente, fazem um sorriso, mas por trás estão puxando os cabelos ali, porque está piorando gradativamente mais, e progressivamente mais piorando.
A questão aqui, meus irmãos, é que eu quero que você aproveite a oportunidade para sair daqui tocando uma trombeta para anunciar a volta de Jesus Cristo. Eu gostaria que você saísse daqui hoje à noite para sair declarando que vidas precisam mudar, você precisa estar preparado, que a gente precisa estar fazendo diferença neste mundo. E não fique andando por aí, quando você olhar no jornal e você diz, pobres coitados na Líbia, veja aqueles sofridos lá no Marrocos, olha pessoal, bichinhos lá no Rio Grande do Sul, perderam tudo. Não fique pensando assim. Fique pensando, será que eu estou preparado? Será que eu estou proclamando a verdade, que Jesus está voltando, que este mundo está se acabando, que as coisas vão de mal a pior, e que isso é tudo sinal de que o mundo não vai continuar adiante, ano após ano, simplesmente ali, a continuação do que era no passado, mas sim que as coisas vão mudar para pior, e os que estão preparados seguirão para a glória, e os que não estão, seguirão para a perdição. Esta é a realidade que eu gostaria que os irmãos tomassem para si hoje aqui. Não é para ficar com medo, porque crente não precisa ficar com medo dessas coisas. Não é para que a gente fique ali aterrorizado, para que a gente fique dizendo, eita, bichinho do mundo, o mundo tão bonito, Deus criou o mundo, vai se acabar. Não é esse o objetivo, porque da mesma maneira que Deus criou o mundo, Ele vai criar um novo lugar para a gente. Já está criando. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Não fique levando a vida como sempre, por favor, não perca a oportunidade de falar da volta de Cristo. Cada vez que você ouvir falar de tragédias, de aquecimento global, de problemas da natureza, de pandemias, de enfermidades, de doenças que agora estão resistindo à cura, pense nas profecias bíblicas e proclame os sinais de Jesus para este mundo tão cego. Mas a verdade é que a gente vai falar e o mundo vai continuar cego. Você pode dizer o quanto você quiser, olha, global warming estava na Bíblia, e eles não vão acreditar, vão continuar a viver a vida do mesmo jeito. É feito aquele louco que continua correndo ali para a ribanceira e cai e morre, porque não para pensar, de mudar de direção. Ali, Jesus estava a cerca de 60 metros acima do nível da cidade, olhando para tudo aquilo, quando ele sentou e os discípulos fizeram essa pergunta para ele, quando é que essas coisas vão acontecer? E a verdade é que eles fizeram um monte de perguntas ao mesmo tempo. Quando é que vai acontecer essas coisas? A destruição, porque Jesus havia um pouquinho de tempo atrás, os discípulos falaram, olha como é bonito aqui o templo, e Jesus tinha dito, olha, tudo isso vai cair por terra. Então eles misturaram aquelas perguntas, quando é que o templo será destruído, quando é que vai acontecer o fim dos tempos, quando é que o Senhor vai voltar, e Jesus deram uma resposta assim, completa para eles ali. Jesus lida com as questões, mas não as distingue claramente aqui na sua descrição. Contudo, parece que a descrição dos últimos dias, que começam com a encarnação de Jesus e terminam com a sua segunda vinda, é apresentada nos versículos 4 a 14, e a gente vê a destruição de Jerusalém. Muito obrigado. A gente vê a destruição de Jerusalém nos 15 a 22 e a vinda de Jesus Cristo nos versículos 23 a 31. O resto do discurso de Jesus é em grande parte ocupado por advertências, exortações, para que eles vivessem de maneira responsável e corajosa, para que enfrentassem as provações, as perseguições, as incertezas, para que estivessem prontos para o momento exato da vinda de Jesus. Mas ele nunca diz, será este dia e esta hora que estarei chegando. Ele disse, somente o Pai tem guardado para si, ninguém mais o saberá. Então a gente não precisa estar especulando qual é a data, qual é a hora. Já a gente sabe, alguns grupos religiosos já fizeram isso até enjoar, e hoje são até ridicularizados por tanta previsão que fizeram do retorno de Jesus. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que estar preparado. Amém. E os sinais estão aqui agora, ainda mais intensos do que o eram no passado. Quais são os sinais que nos alertam para o fim, então? Primeiro é o sinal da dor. Jesus alertou, além nos versículos 7 a 8, nação se levantará, Mateus 24, 7 a 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares,
tudo isso será o início das dores. No grego, meus irmãos, a referência é a dores de parto, literalmente, a dores de parto. E você sabe que as dores de parto, elas vêm e elas vão aumentando, tanto em frequência como em intensidade. A gente sabe por escutar, né? Pelo menos eu vi falar, mas não experimentei. Mas é dessa maneira que acontece. Vai ficando mais intenso e mais frequente, mais intenso e mais frequente, até que daqui a pouco é só grito, os desastres naturais estão acontecendo, e vai se intensificando, os sinais vão aparecendo e ficando mais fortes também. É o que a gente visto acontecendo, né? Terremotos sempre existiram, agora mais intensos. Esses temporais sempre existiram, mas agora ficando mais intensos e mais frequentes. Milhões de pessoas no mundo enfrentam insegurança e escassez alimentar. A fome está presente, que está para se intensificar. Os irmãos sabem que não está seguindo o noticiário. Somente com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a África já está sendo afetada. O Brasil, com o pãozinho lá, está sendo afetado também o preço do pão. Somente isso. Agora, é lógico que os países mais pobres vão ficar famintos, e os mais ricos não vão sofrer muito, só vão ter que pagar alguns centavos a mais, né? $1 a mais, mas vai sobreviver. Só que isso vai se intensificar ainda mais. A Covid-19 aumentou a consciência global sobre a vulnerabilidade da humanidade contra as doenças, mas isso não é o único surto que está acontecendo. Ontem mesmo eu estava vendo no noticiário e vi falar sobre esse novo vírus lá de Nipah, na Índia. Ele é fatal em muitos casos, muito mais perigoso que o Covid-19, e ele não tem cura, não tem vacina, não tem nada para ele agora. E agora as autoridades na Índia estão muitíssimo preocupadas. Eles estão mandando novamente de máscara, tomando todas aquelas precauções que a gente estava tomando lá no tempo de Covid-19. E o medo já foram avisados pelas World Health Organization, né, para eles tomarem os cuidados necessários para que não se alastre e não atinja outras populações locais e do exterior também. A situação está piorando, especialmente se a gente for ver agora o que eles chamam de superbactérias. Elas estão desenvolvendo resistência aos antibióticos. E como os irmãos sabem, elas são cepas de bactérias que se tornam resistentes a antibióticos, e se eles curam é com extrema dificuldade. Em alguns casos nem sequer conseguem curar, porque essas bactérias são resistentes também. Agora imagina se isso se proliferar ainda mais, como vai estar a situação da humanidade, que só depende desses medicamentos, desses antibióticos para sobreviver hoje, como no conforto que nós temos agora no momento também. Assistimos o aumento e a frequência de todas essas tragédias que temos visto, como já mencionamos, terremotos e tempestades e furacões e tudo que tem acontecido. As tendências são devastadoras e são sinais do regresso iminente de Jesus Cristo, como temos visto, meus irmãos. Precisamos abrir os nossos olhos. Agora, 2 exemplos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e aí está sendo mais um diálogo com os irmãos aqui, ok? A gente não está desenvolvendo pontos teológicos. Eu quero compartilhar com os irmãos o que é que a palavra fala sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Só 2 exemplos que eu gostaria de compartilhar para os irmãos verem que não é historiazinha para estar ali divertindo ninguém, ou então aquela história de carochinha, né? Nada para estar simplesmente ilustrando assim situações. São casos verdadeiros que estão se aplicando e podem se proliferar e vão aumentar ainda. Quando a gente, pelo menos quando eu li, eu não conseguia nem imaginar, quando eu era criança, o que é que isso falava aqui, mas agora eu entendo muito bem. Apocalipse 16, versículo 9, fala sobre global warming, aquecimento global. E se você ler aí, veja o que é que fala. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. A gente está vendo o início agora, mas já está ficando feio.
E os irmãos viram na Grécia, os irmãos viram na Europa como é que está causando incêndios e sofrimento e danos. Meus irmãos, a gente está vendo o precursor, a gente está vendo o que vai acontecer, e agora se torna bem mais real o que nós lemos aqui, neste versículo de Apocalipse. Será que não é? Global warming é verdade e é profético. Aquecimento global é verdade e é profético. Não é simplesmente a natureza, o homem tomar conta da natureza. Vamos controlar os gases. Não, meus irmãos, profecia se cumprindo. Veja o outro que fala sobre coral bleaching, ou o que se chama de branqueamento de corais. Os irmãos sabem que é uma base fundamental, né, para a vida marítima, né? Os peixes, e começa tudo dali, e como é que é tão importante, mas tem morrido agora com calor e com químicos também no mar. Existe uma outra coisa chamada red tide, ou maré vermelha, que a gente viu acontecer lá na Flórida. Veja, parece sangue, não parece? Aqui do lado de cá, os golfinhos morrendo, peixes morrendo, lá em Sarasota, Flórida, isso aconteceu alguns anos atrás. Isso é exemplo do que está para acontecer depois. E veja o que fala Apocalipse 16, versículos 3 e 4. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. A gente olha para aquelas fotos ali, para o que aconteceu lá em Sarasota, Flórida, e acontece em outros lugares, e será que isso não é bem mais realístico que a gente lê na palavra, como vimos agora também? Dá para ver que as histórias proféticas na Bíblia não são historinhas para divertir a gente, elas são um aviso. Os irmãos sabem que a maré vermelha é um termo comum que é usado para designar a proliferação de algas prejudiciais que podem causar a morte, como nós vimos de animais, tanto peixes como mamíferos, e inclusive para até quem está caminhando lá na praia nesse tempo também pode ter surtos e crises pulmonares com infecções que vêm, nem sequer estão mergulhando dentro da água, só de estar ali na praia já sofrem as consequências também. Eu espero que esteja abrindo os olhos dos irmãos para você começar a ver que a Bíblia está falando de algo verdadeiro, e esses só são alguns exemplos que fala muita coisa dessas pragas que estão para vir. Jesus alertou seus discípulos que o fim dos tempos seria marcado por guerras e rumores de guerras, com nações se levantando umas contra as outras, como nós vemos estão acontecendo agora. É lógico que guerra sempre houve, mas essas guerras vão se intensificar, e ainda mais no tempo que nós vivemos, onde o perigo é ainda maior. Nação não pode, agora as outras nações têm medo de se envolver em guerras, porque pode ter o uso de arma nuclear. Meus irmãos, agora é muito mais crítico. A gente fala de guerra hoje é o fim do mundo, pode ser o fim do mundo literalmente. O livro de Apocalipse nos diz que o conflito, guerra incessante, interminável e terrível vão preencher o período da tribulação, e vai aumentar até que o mundo todo esteja envolvido nessa guerra, nesse conflito total. Lá em Mateus 24, versículo 6, nós lemos: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O anticristo, na verdade, vai prometer paz, mas a paz não virá até que Jesus, o príncipe da paz, venha. E somente Ele é a paz que pode invadir os nossos corações, inundar as nossas vidas, mudar a história da humanidade. E essa paz é aquela que Ele vai nos dar por toda a eternidade. E a pergunta fica para você agora, tanto nós como cristãos, como para você que é um evangelista neste mundo perdido:
Nós temos proclamado esta paz e temos vivido esta paz do Senhor. Ela tem mudado as nossas vidas completamente. E estamos nos apegando ainda mais. Ou será que estamos nos apegando ainda mais a este mundo que já está sendo desfeito? Esse mundo está se desfazendo, se desmanchando. Você vê agora, não é mais aquele mundo novinho, criado pelo Senhor, belíssimo ali, olha, crispy, de tão novo que era. Não, esse mundo está se desfazendo, como consequência do pecado, como consequência da maldade, como consequência da desobediência do homem, como consequência da sua soberba. E eu pergunto a você, você está pegado a este mundo, ou está olhando agora e vendo os sinais e dizendo: Senhor, eu entendo muito bem o teu aviso, a dor está já agora acontecendo. Outro sinal, o sinal da mentira, meus irmãos. Esses são os anticristos que vêm. Mateus 24, versículos 4 a 5 nos dizem: Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero que você entenda que Jesus não está falando aqui que outros vão vir falando que eles são Jesus. Não. O Cristo significa aqui o Salvador, o Messias, o enviado, aquele super-herói que vem para resolver a situação da humanidade. E será que nos dias de hoje a gente já não vê isso acontecendo? E será que não vai vir? O anticristo vai ser justamente isso, aquele que vai vir dizendo: eu vou resolver a situação da humanidade. Mas ele é um mentiroso. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou the Messiah, eu sou o Salvador deste mundo, eu vou resolver a situação. Cristo significa redentor, Messias é derivado do grego Christos, que significa ungido. Mas não existe nenhum ungido senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? 1 João 4, versículos 1 a 3 nos dizem: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Vamos examinar os espíritos, meus irmãos. As igrejas, só porque diz que é igreja, não quer dizer que é a igreja do Senhor. Só porque abre a Bíblia ou carrega a Bíblia, não quer dizer que está falando a palavra do Senhor. Se era no passado, no fim dos tempos vai ser ainda mais sério do que é no presente, do que era no passado. No futuro e agora já está sendo pior. À medida que avançamos em direção aos últimos dias, Jesus disse que haveria um perigo crescente de engano por parte dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos guias. Mais e mais pessoas vão procurar líderes que os libertem em termos físicos, vão procurar místicos, líderes religiosos que afirmam ter um conhecimento mais profundo. O engano pode ser uma das maiores ameaças à igreja de hoje, mas isso não é novidade. Já no passado, Israel misturava ali a sua fé com as religiões, todos os povos ao redor, e criava aquele sincretismo religioso que os destruiu, trouxe condenação. Mas hoje nós vemos esse mesmo sincretismo, essa mesma mistura de fé, essa mesma bagunça espiritual tomando conta de tudo. E o pessoal, quantas vezes, até aqui da cidade de Boston, quantas vezes aqui a gente veio a ver a maior mentirada, abobrinha, heresia saindo do púlpito, e o pessoal está engolindo, cegamente recebendo mentira. Meus irmãos, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer a palavra, para não estar engolindo mentira de Satanás. Aquele que é enganado é culpado também. Aquele que se deixa enganar também é culpado do seu engano, por não conhecer a palavra do Senhor. Há uma grande aceitação hoje em dia de qualquer coisa,
compreensão de todos os tipos de comportamento, mesmo que sejam biblicamente imoral, se o mundo considera aceitável, a verdade pode ser mudada um pouquinho. Por que o crente precisa ser tão careta, tão duro, tão ignorante dos sentimentos dos outros? Amor é amor, afinal de contas. Não, amor só é amor quando é um amor bíblico, procedente do Senhor da verdade. E tantas outras mentiras que têm chegado para fazer a gente pensar que a verdade é relativa, a verdade é absoluta, a verdade é uma única, é uma régua que não muda para a esquerda nem para a direita, mas segue adiante no mesmo caminho. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja, não está falando aqui do pessoal lá fora, não está falando dos ateus, não está falando ali dos espíritas, não está falando dos muçulmanos, não está falando daqueles que se chamavam crentes. E o Espírito diz claramente que nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, achando que conhecem a palavra, que estão seguindo a palavra, estão seguindo doutrinas de demônios. A gente foi chamado não é para estar conciliando com o mundo, dando as mãos ao mundo, aprovando as coisas do mundo. Fomos chamados para fazer diferença, mesmo que seja dizendo com amor. Você é assim, você pensa assim, você age assim, mas com maior carinho. Se você não consertar, você não vai receber a salvação eterna. Com maior carinho, você precisa de mudança, porque a verdade é uma única. A verdade não muda, a verdade não é relativa, a verdade não é algo que a gente adapta às nossas circunstâncias. É através dele. João lá 8,32 nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertação só vem com o quê? Com a verdade do Senhor. Os últimos dias são descritos como tempos perigosos por causa do caráter mais maligno do homem, das pessoas que ativamente se opõem à verdade. Nos últimos dias as pessoas vão ser melhores? Não. De acordo com as Escrituras, eles vão ser maus, vão ser ruins, vão ser pessoas cruéis. Mateus 24:10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 1 João 2, versículo 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Veja, conhecer o Senhor é viver o Senhor. Não é simplesmente um dia ter levantado a mão, um dia ter brincado de crente. Esse não é tempo da gente estar mudando a nossa fé, da gente estar ali brincando de cristão. Faz um tempinho está bem, outro tempinho está ruim, e quando o Senhor voltar, Ele entende a gente. O Senhor, Ele é muito bom, Ele vai ali abraçar todo mundo. Deus não vai condenar, Jesus não vai condenar ninguém, porque Ele deu a vida para nos salvar. Deu. Mas o momento é agora de conserto, depois é o momento do julgamento. Quando a pessoa está diante da corte, geralmente, e em alguns casos, existem penas que são imutáveis, elas têm que acontecer. O crime foi cometido, a pena tem que acontecer daquela maneira, o mínimo de punição tem que acontecer. E espiritualmente é assim. Se nós pecamos, a recompensa do pecado é a morte. Mateus 24:12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E nós já temos visto isso agora, meus irmãos. Você olhar agora nas redes sociais, você for olhar agora no desrespeito que se prolifera, seja a autoridade, seja às cortes, seja aos pais, seja aos professores. Agora há pouco estava vendo sobre os professores no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Coitados, lá no Brasil, levando surra de aluno.
ficando pior ainda. E não somente isso, leva a surra do aluno e depois vem um pai e se acha no direito de dar uma surra no professor novamente. É isso que está acontecendo. A maldade do homem. É só um exemplozinho para mostrar como é que está cruel. Outro dia desse, estava vendo no jornal, um rapaz atropelou uma moça. Eu acho que eu compartilhei aqui com os irmãos. Sabe o que ele fez? Ele depois ficou zoando da cara da menina, morta lá debaixo do carro dele, pegando e filmando a coitada. Crueldade do homem, a maldade no coração. E o homem, o ser humano é isto, é lixo sem Deus, precisa do Senhor, precisa de salvação. Mas a palavra fala, aquele que perseverar até o fim, lá em Mateus 24, versículos 13 a 14, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, que será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então virá o fim. Quão seguro é que você está na verdade do Senhor? Ou será que você é abalado e movido de um lado para o outro a hora toda, inconstante, aquela inconstância? O crente que você não sabe se hoje é crente, se é crentinho, ou se é crentão, se é um crente forte, ou se é um crente ali, água com açúcar, a hora toda muda. Constância, firme no Senhor, seguindo adiante, passo após passo, mas para frente, não para trás. Para concluir, o último sinal, o sinal da perseguição, que vai vir. O sinal da perseguição lá nos últimos dias, vai ser uma explosão de antagonismo em relação ao povo de Deus. Mateus 24, versículo 9 nos diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Esse é o sinal maior de que chegou a hora. Nós já estamos vendo isso agora, meus irmãos. As evidências estão aí. A gente vê empresários que já optam em não aceitar cristãos, o governo que também faz de tudo para bloquear e fazer manobras ao redor de cristãos também. Universidades, um dos piores lugares para se encontrar agora, esse conflito que há entre o cristianismo e a fé. Universidade está inundado de uma oposição intensa à fé do Senhor. Você vê agora, pode fazer qualquer tipo de gesto e movimento religioso em meios diferentes, mas não mencione o nome de Jesus e não esteja falando de Jesus, nem ore no nome dele. São coisas assim, os meios que o governo está encontrando para agora dissolver esse poder de Cristo na vida do cristão. A perseguição está acontecendo. Só para você não pensar que é coisa exagerada, agora saiu o World Watch List de 2023 e fala o seguinte: 1 em 7 cristãos estão sendo perseguidos no mundo. Mais de 360 milhões de cristãos vivem sob altos níveis, intensos níveis de perseguição e discriminação. 5.621 cristãos foram martirizados, 2.110 igrejas e outros edifícios cristãos foram atacados, 4.552 crentes foram detidos sem julgamento, presos, sentenciados ou encarcerados. À medida que a tribulação se aproxima, meus irmãos, isso vai se intensificar, e o preço será mais alto, ainda mais alto. E a pergunta que fica para a gente: será que nós estamos prontos a fazer a nossa parte? Meus irmãos, eu gostaria de ter pego com o Josimar o nome, que sabe a informação melhor daquele índio, que literalmente ele nada 8 quilômetros para ir para a igreja, da sua aldeia para ir à igreja, para adorar o nome do Senhor. Mas a gente fica incomodado com o esforçozinho que a gente tem que fazer para adorar o nome do Senhor. Um incômodo que é para eu abandonar uma coisa na minha vida. Senhor, isso é incômodo demais. Não me incomoda muito não aqui. Deixa eu viver uma fé superficial. E meus irmãos, está na hora da gente fazer um esforço maior. Irmãos nossos, nesse exato momento, eles estão morrendo por amor a Cristo,
perdendo propriedades por amor a Cristo, perdendo filhos por amor a Cristo, ou sendo abandonados por família, por amor a Cristo, e assim ainda por diante. É isto que tem acontecido, e aqui estamos nós no país tão confortável, não é? A gente acha o maior esforço, a gente tem que dar um tempinho a mais para Jesus, é muito, dói, não pede que eu faça mais por Jesus. Os sinais estão aí. Infelizmente, eu creio que muitos de nós estamos despreparados, porque não estamos prontos a pagar o preço, seja qual for. Eu espero que não tenhamos que derramar sangue por amor a Cristo, mas do jeito que o cristianismo é aqui nesse país, no Brasil, eu acho que a maioria deixaria Jesus num piscar de olhos. Eu acho que hoje tem gente que deixa Jesus por um prato de comida, meus irmãos, é uma facilidade. Tem um churrasco, vou deixar Jesus, tranquilo, preocupa não. É uma festa de amigos, deixa Jesus, comigo mesmo. Aí às vezes você vai saber como é que a história fica mais séria, né? Isaías 46, versículo 10 nos traz um conforto, para concluir. Desde o início, Isaías 46, 10, desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá, profecia. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isso é Deus falando, desde o início faço conhecido o fim. E a vontade do Senhor vai ser cumprida. Você não precisa ter medo, Deus sabe o que está fazendo. Onde é que você tem colocado os seus olhos à medida que nós seguimos adiante? E tem sido nesse Senhor que controla a história, ou tem sido no político corrupto, tem sido no empresário poderoso, tem sido nessa pessoa famosa que você segue nas redes sociais, ou tem sido em Jesus? Ao compreender os sinais do fim dos tempos, nesse contexto nós podemos nos unir ao apóstolo Paulo e finalmente dizer, os nossos sofrimentos leves, lá em 2 Coríntios 4, versículo 17, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que esses sofrimentos. Em Apocalipse 22, versículo 20, nós podemos e devemos, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa proclamação. Sabemos que isso tudo é um piscar de olhos, esses sofrimentos passarão logo, porque estamos caminhando para uma glória eterna. Que seja a nossa oração essa que nós lemos em Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. E a nossa declaração, a nossa oração é, amém. Vem, Senhor Jesus, amém, vem, Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 22, a oração é esta: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Mas a oração é Maranata, é aramaico para vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, logo. E enquanto esperamos, façamos a nossa parte, lutemos, perseveremos, sigamos adiante, resistamos o mal, para a glória do Senhor em nossas vidas, amém. Vamos louvar o Senhor agora, mas antes, faça uma oração comigo, coloque-se de pé. Eu quero pedir a você, que você faça um exame. Não sou eu que vou apontar para você, eu não posso fazer isso, não é o seu amigo do lado, tem coisa escondida que só você e Deus conhecem, mas Ele está pedindo de você hoje um conserto. Os sinais estão aí, e meus irmãos, pode ser que você, Deus que livre e guarde, mas se você for levado amanhã, se eu for levado amanhã, uma coisa acontece com a nossa saúde, estamos preparados para encontrar? Porque para a gente, o fim dos tempos é aquela hora. Vamos orar. Pai amado, o que eu peço hoje para mim e para os meus irmãos é que estejamos vigilantes, e que se há necessidade de conserto e mudança e transformação,
que seja agora a hora, Pai amado. Nós vemos os sinais, coisa que a Bíblia falou no passado, que hoje a gente pode ver acontecendo lá na Flórida, acontecendo, Senhor Jesus, já no mundo que vai se aquecendo, acontecendo na população, no meio político, no meio científico, que vai vendo a situação piorando, indo de mal a pior, mas nós queremos, ó Senhor, estar confiantes, é no nosso relacionamento contigo, Senhor. Ajuda-nos agora a fazer um propósito fiel, a seguir o modelo, o exemplo destes nossos irmãos cristãos que hoje mesmo estão morrendo por amor a Cristo, dando tudo por amor a Cristo, sofrendo por amor a Cristo. Pai amado, não queremos ser cristãos sem temor, sem vergonha. Queremos sim, Senhor, saber qual é o nosso compromisso e cumpri-lo fielmente. Ajuda-nos, ó Pai. E Senhor Jesus, que não seja esta palavra nada para colocar temor em ninguém aqui, Senhor, mas sim, Senhor, a alegria de saber que a história está no teu controle, que tu és o Senhor que criou o universo e o mesmo Senhor que um dia vai substituí-lo por algo melhor. Tu és aquele que nos trouxe salvação e o mesmo que vai nos recolher para estar contigo na morada eterna. Nós te glorificamos, Senhor, pelas promessas que são nossas hoje, em nome de Jesus.